Gravando. Revisão, sétimo ano, unidade 3, segundo bimestre, P1 de História. Do feudalismo ao capitalismo. Então nós aprendemos aí no começo do mês que a sociedade era uma sociedade feudal. Então, ou seja, tipo uma sociedade rural, com monarquias, com a igreja, onde que o comércio ele ainda não existia de fato. As pessoas elas faziam o quê? Trocas. Então, tipo, a pessoa que ela tinha 1 quilo de arroz, ela trocava pela pessoa que fazia a plantação com feijão. A pessoa que queria 1 quilo de batata, trocava pela pessoa que às vezes plantava cenoura. Então, existia um sistema de trocas durante o feudalismo. Cada um trocava de acordo com a sua necessidade. Depois, quando surge o capitalismo, o sistema de trocas ele é abolido. Então as pessoas elas param de fazer trocas para poder agora comprar os produtos. Por quê? As pessoas elas entendem que 1 quilo de, deixa eu ver aqui, 1 quilo de maçã verde é muito mais caro do que 1 quilo de cenoura. 1 quilo de cenoura é uns R$ 3. 1 quilo de maçã verde tá quase R$ 20. Então as pessoas elas param de fazer o sistema de trocas para adotar agora o sistema capitalista. E aos poucos as pessoas elas saem desse sistema feudal, que é um sistema rural, e partem a ir para as cidades. Alguma dúvida? Então a pessoa ela plantava aquilo que sobrasse, ela ia comercializar nas feiras. E o comércio nas feiras passou a ser a base de moedas, a base de compra e de venda. Próximo tópico. Se eu pular algum tópico, me avisa, por favor, tá? Êxodo rural e a peste negra. Nós aprendemos que as pessoas elas começaram então a sair do sistema feudal e ir para as cidades. Só que as cidades europeias não estavam prontas para poder receber esse tanto de gente. Então começou a ter o que? Acúmulo de lixo nas grandes cidades europeias, exemplo de Paris. Este acúmulo de lixo fez com que juntasse ratos. E os ratos tinham a pulga que proliferavam a peste bubônica, também chamada de peste negra. Então essa pulga do rato, eu falar gato. Essa pulga do rato acabou matando 1/3 da população europeia, ou seja, 33% de todos os cidadãos europeus morreram por conta deste êxodo rural desordenado, onde que o governo não conseguia limpar as cidades se tornaram grandes lixões por conta deste tanto de pessoas que saíram do sistema feudal indo direto para as cidades. Alguma dúvida? Não. Próximo. Guerra dos 100 anos. Então a Guerra dos 100 anos, que na verdade durou 116 anos, foi uma guerra entre a Inglaterra e a França. Qual que era o objetivo dessa guerra? A França foi com o objetivo de defesa, e a Inglaterra ela tinha um objetivo de ataque. A Inglaterra ela queria expandir os seus territórios. Então a Inglaterra ela queria invadir parte da França e tomar parte do território francês. Queria tomar parte da Holanda, parte da Dinamarca. E a França acabou juntando um exército para poder guerrear contra a Inglaterra, impedindo esse projeto expansionista. Dúvidas? Não. Essa guerra ela durou 116 anos e nós tivemos aí como liderança a Joana d'Arc. E lembrando que hoje nós já somos aí em grande parte, né, machistas, infelizmente, uma sociedade machista. Imagina isso tipo há 200 anos atrás. A sociedade era muito pior. Joana d'Arc, de acordo com a história, ela recebeu uma revelação divina de Deus, onde que ela deveria se alistar ao exército francês para liderar este exército. E muitos homens acabaram agindo de forma preconceituosa. Até o Papa, ele acabou recebendo essa mensagem de Joana d'Arc de uma forma meio estranha. Mas enfim, acabaram aceitando. Joana d'Arc liderou o exército francês, levaram a vitória contra a Inglaterra. Mas depois da vitória, alguns soldados franceses capturaram Joana d'Arc e entregaram para o governo inglês. Lá no governo inglês, eles acabaram julgando Joana d'Arc como uma bruxa, como uma herege, ou seja, uma pessoa falsa, e acabaram queimando Joana d'Arc viva, alegando ela que ela era uma bruxa, aonde que deveria ser uma liderança de um homem, não uma liderança de uma mulher. E aquilo que ela estava fazendo era contra os princípios bíblicos. Alguma dúvida? Não. 100 anos depois, Joana d'Arc acabou sendo canonizada como uma santa da Igreja Católica. A Igreja Católica ela reconheceu o seu erro histórico e acabou declarando Joana d'Arc como santa, que sim,
Deus usou Joana d'Arc para poder levar a vitória aos franceses. Então, sim, Joana d'Arc foi uma pessoa especial que viveu sobre a terra. Próximo, Renascimento. O Renascimento ele surgiu então na Grécia, mas ele acabou tendo um upgrade, né, uma evolução lá em Roma. O que significa o renascimento? Esse renascer, esse ressurgir. A ciência agora vai ser importante. As pessoas não vão se tornar ateus, mas elas vão querer respostas com base na ciência. Ah, morreu uma pessoa de 20 anos. Ah, poxa vida, deve ter feito um pecado muito grande e Deus matou essa vida. Será que realmente Deus foi que tirou a vida da pessoa? Ou será que essa pessoa ela abraçou a morte com as atitudes dela? Então a ciência passou a ser mais valorizada do que apenas uma fé cega. As pessoas que viviam antes do Renascimento dizia-se que elas viviam num período das trevas. Por que trevas? Porque elas não enxergavam a luz. E a luz, de acordo com o período histórico, vem com base na ciência, naquilo que é comprovado. Alguma dúvida? Prosseguindo, empirismo. O empirismo é provar que aquilo realmente existe, provar que realmente aquilo é um fato. Um exemplo, surgiu lá a teoria que a Terra ela era o centro do universo. Será que é mesmo? Vamos comprovar? Então, através de estudos astronômicos, viram que a Terra não é nem o centro da nossa galáxia, que dirá do universo, que o Sol é o centro da nossa galáxia. Então, o empirismo é provar que realmente existe. O homem passou a ser o centro da terra nas ações. Então, antes, tudo tinha-se como resposta em Deus. Coisas positivas e coisas negativas. Mas agora o homem passou a ser o centro de tudo que existe sobre a terra. Porque aquilo que o homem faz de ruim, ele vai colher as consequências negativas. Não é que Deus está punindo o homem por conta disso. Foi o homem que acabou tendo atitudes negativas que levaram a exemplo aí de teorias do coronavírus. Um exemplo, né? Falam que foi feito lá em laboratório. Pode ser que seja. Então, às vezes, a atitude do homem que acaba tendo consequências negativas. Próximo. A religião. Oi? Se não existisse a China, eu não teria Covid. É só uma teoria, né? Uma teoria. Religião. Antes, para as pessoas elas se achegarem a Deus, ela precisava de um intermediário. Precisava de um pastor, precisava de um padre, precisava de um santo da Igreja Católica. As pessoas entenderam que elas mesmas podem se achegar a Deus de forma livre, sem precisar de um intermediário. Até nós vimos isso na obra lá, né? Que o principal foco da obra de Michelangelo é o dedo tocando com Deus, né? O dedo se tocando a Deus. E isso mostra que o homem, ele tem livre acesso a Deus sem precisar de um intermediário para poder levar suas preces, suas orações, suas rezas, enfim. Prosseguindo, os mecenas. Todo esse renascimento ele era ilustrado com arte, com pintura, com escultura. Igrejas eram decoradas com esse pensamento renascentista. E quem é que financiava essas obras? Os mecenas. Quem eram os mecenas? Eram burgueses italianos. Então, se necessitava, por exemplo, de uma tinta, de um gesso ou de uma passagem para poder fazer o transporte de um país para o outro, Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, quem é que financiava todos esses gastos? Os mecenas. Então, os mecenas são muito importantes para o Renascimento. Estados modernos. Na prova você vai ter que associar, tá? Cada país a sua formação. Então, nós estudamos sobre a formação de Portugal, que foi o primeiro país europeu, a Espanha, a França e a Inglaterra. Como que Portugal ele surgiu? Os muçulmanos, que eram os mouros, eles estavam invadindo o sul da Espanha. Então, no caso, os espanhóis lutaram contra esses muçulmanos, chamados de mouros, para poder defender este território. Alguma dúvida? Não. Essa guerra ficou conhecida como Guerra da Reconquista. Com a Guerra da Reconquista, eles vencendo os espanhóis, teve uma pessoa que teve destaque,
E este soldado que teve destaque, ele ganhou uma porção de terra lá no cantinho oeste da Espanha. Este cantinho a oeste da Espanha nós conhecemos hoje como Portugal. Então aqui é a Espanha. Este cantinho é Portugal. Então esse pequeno pedaço de terra foi dado para este soldado. Só que já existiam pessoas morando aqui, eles não se identificavam com o governo deste soldado. Então eles fizeram o quê? Uma revolução para poder tirar ele do poder. Essa revolução ficou conhecida como Revolução de Avis, onde que a família Avis acabou assumindo o trono de Portugal. E assim surge este primeiro país. Dúvidas? Não. Segundo, a Espanha, a Guerra da Reconquista acabou formando o território espanhol. Então existiam lá os mouros, que nem eu expliquei, dominando o sul da Espanha. Eles conseguiram tirar essa influência daqui e acabaram formando este território. Lá na Espanha, nós tínhamos 4 reinos. O reino de Castela, o reino de Aragão, o reino de Granada e o reino de Navarra. Através da união de 2 reinos, acaba sendo formado o território espanhol, porque estes 2 reinos representavam juntos 50% de poder, que era muito maior do que os 25% dos outros reinados. Então, através desse domínio, acabou surgindo o território espanhol. Dúvidas? Não. Próximo. França. Na França, depois da Guerra dos 100 Anos, então França está aqui. Então a França, depois da Guerra dos 100 Anos, existiam também várias monarquias lá na França. Só que existia uma monarquia de maior expressão, que era a monarquia representada pela família de Felipe II. Então, Felipe II, o que ele faz na França? Ele consegue unificar através do seu poder todas as monarquias obedecendo à autoridade dele. E assim surge o território da França. Dúvidas? Por último, a Inglaterra, que está aqui. Aqui está a Inglaterra. Como que surge o território da Inglaterra? Existiam 2 famílias na Inglaterra que disputavam o poder. A família dos York e a família dos Lancaster. Cada família era representada por uma rosa. Não sei desenhar uma rosa. Cada família era representada por uma rosa. A rosa branca e a rosa vermelha. Então existia lá os Lancasters e os Yorks. Eles batalharam, se enfraqueceram demais, a ponto que uma terceira monarquia conseguiu dominar essas 2 que estavam enfraquecidas e assumiu o trono da Inglaterra, que foi a família dos Tudors. E assim surge a Inglaterra, por conta das 2 monarquias que estavam enfraquecidas. Isso daí foi a Guerra das 2 Rosas. Dúvidas? Essa cara de ponto de interrogação. Dúvida? Pode entrar. Eu só fui pegar a caneta no estojo. E surgiu tudo isso daqui? Finalizando então a revisão.